Morte e o estado intermediário. A alma do salvo dorme após a morte, aguardando o dia do arrebatamento? Para respondermos esta pergunta, em primeiro lugar, nós temos que extrair da Bíblia passagens onde mostra pessoas que partiram desta terra salvas e como elas estão na vida após a morte. O maior exemplo que nós temos está em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que mostra a passagem do rico e Lázaro. Ali nós encontramos dois personagens salvos. Em primeiro lugar, Lázaro, e o próprio Abraão está dizendo que ele está agora na eternidade, salvo, sendo consolado. Então temos uma evidência de que não existe o sono da alma. O segundo personagem é Abraão, e ele está ali em perfeito juízo, dialogando com o rico, que está num lugar de tormento, pois partiu para a eternidade sem salvação. Uma outra passagem que nós podemos destacar é Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Ali fala do quinto selo, e ali nós temos alguns personagens, conhecidos como os mártires da tribulação, partiram desta terra, no período tribulacional, salvos, e eles estão ali debaixo do altar clamando por justiça em perfeito juízo. Nós temos um outro personagem, Jesus. Ele partiu, ele ficou 3 dias e 3 noites, a sua alma no seio da terra, o corpo foi para a sepultura, para um túmulo novo, e Pedro vai registrar em 1 Pedro 3,19, que neste período intermediário, Jesus anunciou aqueles espíritos que estavam em prisão, estavam no lugar de tormento intermediário, que foram rebeldes na época de Noé. Então Jesus estava no estado intermediário, em perfeito juízo. Nós temos também ali a passagem da crucificação de Cristo, onde ele estava em meio a 2 ladrões, e nós vimos ali a confissão de fé, o arrependimento de um deles, dizendo para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Lucas 23, 43, Jesus vai dizer: hoje estará comigo no paraíso. Se ele não tivesse partido e em perfeito juízo no estado intermediário, ele não teria experimentado estar com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Já se passaram 2000 anos, até hoje este ladrão, confessou que se arrependeu, 2000 anos depois não teria essa experiência de ter estado com Jesus no paraíso. A Bíblia estaria se contradizendo, mas nós sabemos que ele teve essa experiência, porque todos que partem salvos ou não salvos para a eternidade, partem em perfeito juízo. Eles não têm mais contato com o que está acontecendo na terra, a partir do momento que o espírito saiu do corpo e levou a alma junto. Eles sabem tudo o que aconteceu até aquele momento, e agora eles só sabem o que está acontecendo lá no estado eterno. Então não existe sono da alma. Nós também temos a passagem ali de 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo fala sobre um personagem, nós sabemos que é ele mesmo, que foi ao terceiro céu, ao paraíso, e ali ouviu palavras. Então as pessoas que estavam ali, não dizem quantas pessoas, nem quantas estavam falando, mas tinha alguém falando do paraíso. Então, mais uma evidência de que não existe sono da alma. E 7 anos depois, porque 2 Coríntios foi escrito aproximadamente no ano 55, 56, aproximadamente 7 anos depois, lá pelo ano 62, ou 8 anos, ano 63, Paulo escreve aos Filipenses, uma das cartas da prisão, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20. Ali Paulo vai falar sobre a importância da frutificação da obra que ele foi designado para desempenhar em prol de Cristo e do Evangelho. E ele dizendo ali que estava em aperto. Ele preferia morrer e estar com Cristo, o que era muito melhor. Se bem que ele deixa evidente que era muito bom estar na carne, no corpo físico, trabalhando em prol da igreja, em prol da fé dos irmãos. Mas partir ou morrer
porque ali não está falando de partir no arrebatamento, sim de partir através da morte. Morrer e estar com Cristo era muito melhor. Tá? Alguém que está falando aqui alguém que esteve no terceiro céu, no paraíso. E se ele estivesse dormindo, claro, partiu salvo, está dormindo, seria bom. Mas o contraste ali é estar em pleno juízo fazendo a obra aqui e partir e estar com Cristo. E ele diz que é muito melhor, é claro, alguém que sabia que as pessoas que partem da terra, alma e espírito não dormem, estão em perfeito juízo, tanto salvos como perdidos. Mas como este vídeo é sobre os salvos, não existe sono da alma. Os salvos estão no paraíso, hoje, em perfeito juízo. Uma outra coisa que se fala muito, como eu destaquei aqui, o ladrão da cruz, até já ouvi falarem que este ladrão inaugurou o paraíso. Não, irmãos. O paraíso foi inaugurado pelo primeiro salvo que morreu. Então há uma grande probabilidade, uma grande evidência bíblica de quem o personagem que inaugurou o paraíso foi Abel. Quando o ladrão foi ao paraíso, após Jesus, porque Jesus rendeu o espírito antes do ladrão morrer, já tinham todos os salvos do Antigo Testamento já estavam ali.